O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 23 de outubro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. E estamos, neste dia 23, abrindo o terceiro programa da série Entrevista com os candidatos a prefeito, que já é uma tradição há várias eleições no Pensando. Conforme já explicado, mas não custa repetir, devido ao número de candidatos que aceitaram o convite para o programa, 15, o programa durará mais meia hora, ou seja, será um programa de 1 hora e 30 minutos, dividido em 3 blocos de 30 minutos, que será o tempo concedido a cada candidato. A ordem de apresentação foi definida em sorteio, tá bom? Então vamos direto para o primeiro candidato. Quem está comigo aqui inaugurando esse terceiro programa é o candidato Johnny Maico, do Republicanos, número 10 nas urnas de 15 de novembro. Johnny, boa noite. 30 segundos para o seu boa noite aos telespectadores e telespectadoras. Boa noite, Modesto. Boa noite a essa equipe extraordinária aí da TV Zoom. Mais uma vez sinto-me privilegiado por estar participando do programa Pensando em Nova Friburgo, agora na condição de candidato a prefeito pelo Republicanos, número 10, onde a gente vai ter a oportunidade de apresentar um pouco o nosso posicionamento, ideias e projetos para a gente reconstruir a nossa tão amada e graciada Nova Friburgo. Johnny, deixa eu te fazer uma explicação rápida. Você tem 30 minutos, serão 30 minutos mesmo. Infelizmente, quando eu falar que você terá 1 minuto para despedir, é 1 minuto só mesmo. Mas eu vou te fazer 3 perguntas, basicamente. E você que vai me dizer qual das perguntas você quer demorar mais tempo. A primeira pergunta, você, apesar de ser bem conhecido, eu vou pedir para você falar um pouco sobre você e o que o motivou. A segunda é o que você pretende fazer para mudar o tal quadro dessa nossa cidade, que não é nada bom. E a terceira é mais ou menos é um momento de você exortar o telespectador a votar em você. Dessas 3 perguntas, qual que você prefere gastar mais tempo? A segunda é? Para você dizer o que você vai fazer para mudar o quadro atual. Pode ser a segunda de maior tempo. Então eu vou deixar isso para maior tempo para você. Você vai ter bastante tempo para ela. 5, 23 está bom para você, mas nessa ordem? 5, então tá bom. Vamos lá. Apesar de, como eu já disse, você ser conhecido, mas não custa nada mais você falar um pouco de você e o que o motivou a você a ser candidato. Então, Modesto, primeiro dizer e afirmar, pelo pulsar do meu coração, que eu sou apaixonado por Nova Friburgo, né? Nasci aqui, sempre morei na comunidade do Lazareto. Infelizmente, em 2011 eu perdi a minha casa, né, por conta daquela tragédia climática. Me mudei para Duas Pedras, depois eu fui morar em Olaria, onde estou até hoje. Eu me formei em engenharia mecânica, tive a felicidade de ser o primeiro, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, a fazer um curso superior. Me formei na UERJ. Sempre fui um líder por onde passei, especialmente no Colégio Estadual Dr. Tufiojai, que eu tive a honra de iniciar os meus estudos de jardim de infância até a conclusão do ensino médio, onde eu tive a oportunidade de fundar o Grêmio Estudantil e o liderar por um bom tempo. Então, sempre correu na nossa veia esse sangue, né, por liderar, por participar de movimentos sociais. Já fui engajado em inúmeros projetos em favor da nossa cidade. Só para você ter uma ideia, Modesto, eu ainda quando adolescente, nós iniciamos um projeto ali na quadra de Duas Pedras com a prática do futsal com as nossas crianças e adolescentes. Então, assim, hoje eu sou candidato a Nova Friburgo, primeiro, porque eu amo essa cidade. Segundo, que, com todo respeito aos adversários, não há qualquer tipo de compatibilidade de ideais, de valores, de posicionamento. Então, se eu caminhasse com qualquer um desses grupos, eu estaria indo na contramão de tudo aquilo que eu defendo, acredito e pratico até aqui. E certamente eu iria frustrar e decepcionar muitas pessoas que nos seguem e confiam fielmente na nossa trajetória.
e no nosso posicionamento. Né? Então, é por isso que a gente está colocando e apresentando essa alternativa de uma mudança real para Nova Friburgo. A gente não aguenta mais tanta dor, tanto sofrimento, e a população está num período, né, para poder fazer as suas avaliações, justamente para saber, de fato, quem é o candidato e quem são as pessoas, os personagens que estão por trás de cada candidato aqui na nossa cidade. Então, Modéstia, existem em alguns locais, por exemplo, que as pessoas estão tão indignadas com a política, e a gente entende perfeitamente esse posicionamento, e a gente até dá razão a essas pessoas. A gente diz o seguinte: nem pede voto. A gente fala assim, ó, você ama Nova Friburgo? Você quer o melhor para a nossa cidade? Você quer o melhor para os seus filhos, para os seus netos? Faz o seguinte: analise o histórico, o posicionamento, a trajetória do candidato e das pessoas que estão por trás do candidato. Aí você vai ter as suas próprias conclusões e vai ter uma decisão, aquela que vai ser melhor para Nova Friburgo. Então, a gente sempre se posiciona dessa forma. Então, a gente está aí numa campanha na rua, sem grandes investimentos, sem a utilização do fundo partidário e do fundo eleitoral, uma campanha modesta, mas eu não tenho dúvidas que o que a gente mais precisa para ganhar as eleições a gente tem, que é caráter, integridade, uma história limpa, que se identifica aí com inúmeros cidadãos e cidadãs de Nova Friburgo que sonham e vislumbram dias e momentos melhores para a nossa cidade. É por isso que a gente está apresentando uma alternativa que realmente representa uma mudança. A partir de 1º de janeiro de 2021, a gente estando como prefeito da nossa cidade, a gente vai ter autonomia e independência para tomar as decisões que a nossa cidade precisa. Porque a gente não tem comprometimento absolutamente com ninguém. É por isso que nós não temos coligação, é por isso que nós fechamos as portas para alguns grupos que quiseram se aproximar, justamente porque, chegando lá, por não ter esse comprometimento, esse compromisso com A, B, C, que às vezes alguns grupos vai até a letra Z, a gente vai ter condições de iniciar um processo de transformação que a nossa cidade está gritando e que tanto precisa, e que já passou da hora da gente começar, né, contribuir para que, de fato, a nossa cidade dê uma virada. A gente sabe das nossas potencialidades, da nossa capacidade, a gente parou no tempo, Modesto. Né? A nossa cidade, há décadas atrás, era referência, exemplo, em diversos segmentos. Hoje, infelizmente, não é mais a mesma coisa. Eu só estou te parando porque você está entrando numa fase que já ia te perguntar. Os problemas que o friburguense enfrenta em relação à administração pública municipal já são conhecidos de todos, você conhece todos muito bem, eu sei que você anda muito na cidade. Nesse sentido, eu não vou nem perder tempo em falar sobre ele. O que a gente quer saber é que você começou a falar, e você vai ter aí pelo menos uns 18 a 20 minutos para falar, é o que você pretende fazer de diferente para mudar esse quadro. Para fazer diferente, Modesto, primeiro a gente tem que estar com uma equipe, um grupo que de fato vai representar a oxigenação da política na nossa cidade. É por isso que a gente não tem no nosso grupo pessoas que pertenceram à atual gestão ou às gestões anteriores, porque a gente não tem qualquer tipo de ligação ou conexão com aqueles que já estão nesse ciclo vicioso da política. Então, isso é fundamental para a gente promover a mudança que a cidade precisa. A gente, no mandato como vereador, a gente conheceu com profundidade como que funciona a máquina pública. A gente entende como que cada setor tramita os seus processos, a gente entende quais são as responsabilidades de cada secretaria municipal. Por conta disso, hoje nós identificamos uma série de gargalos, uma série de contratos duvidosos, suspeitosos, que quando a gente assumir a prefeitura em 2021 vai ter uma intervenção direta nossa. Inclusive, a gente vai instituir uma equipe técnica, qualificada, para fazer auditorias nos contratos das gestões anteriores e qualquer tipo de irregularidade. E, por exemplo, se a gente identificar um superfaturamento, a gente vai requerer, com esses relatórios, com essas provas cabais, que sejam ressarcidos aos cofres públicos, centavo por centavo. E mais, Modesto, eu sei que a gente vai incomodar muita gente, mas é assim que a gente vai iniciar a mudança que Friburgo tanto clama. E nós vamos dar os encaminhamentos de todos os agentes públicos que estiverem diretamente envolvidos para que os mesmos
tenham aí as apurações e, se necessário for, sejam responsabilizados. E isso a gente vai fazer. Modesto, um dos grandes problemas que a gente tem em Friburgo, quando a gente observa que, está faltando medicamento, as ruas estão esburacadas, não temos iluminação pública na comunidade, e tantas outras faltas de papel higiênico na educação. Isso tudo acontece por quê? Porque os processos licitatórios, eles caminham a passos de tartaruga. Não existe um comando na prefeitura. Não existe uma informatização em cada setor com uma devida regulação para que seja elencado um conjunto de regras para que cada servidor assuma suas responsabilidades. Porque com esse conjunto de regras a gente pode avaliar quem é quem e aqueles que cumprirem rigorosamente as suas atribuições serão contemplados com gratificações, por exemplo. Né? E aqueles que não cumprirem com a sua parte, né, obviamente que a gente vai fazer uma apuração para saber de fato o que está ocorrendo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter um controle efetivo do que acontece dentro da prefeitura. A gente, com o celular na mão, no futuro, a gente vai ter condições, por exemplo, seu Modesto, e aqui não estou falando nada de outro mundo, não estou inventando a roda, a gente vai poder saber em tempo real o que está acontecendo dentro do Hall Sertã. A gente vai poder, através de câmeras que serão instaladas, como que está a recepção. Os locais que forem permitidos a instalação de câmeras, a gente vai ter. Porque o cidadão, o cidadã, ele pode acessar esse sistema da sua casa e ver, por exemplo, onde tem menos pessoas para ser atendidas, na UPA ou no Hall Sertã. E se deslocar para essas unidades de saúde, uma dessas duas, para poder ter o atendimento. E eu, com o prefeito, no feriado, no final de semana, a gente vai ter uma presença virtual, através, né, de informações que teremos em tempo real, né, quantos atendimentos teve no Hall Sertã, de um horário X a Y, quantos atendimentos o médico A fez, quantos que o médico B, qual foi o tempo médio de atendimento, quanto tempo o médico está levando para a espera de um resultado de exame. Então, a gente vai ter essas informações de modo virtual e nós vamos ter também presencial. Porque como foi o nosso mandato de vereador até aqui, a gente vai fazer da mesma forma com o prefeito. A gente vai estar o tempo todo presente nas unidades. Nós vamos almoçar com os servidores no Hall Sertã, no Hospital Maternidade. Nós vamos se alimentar e ouvir as nossas crianças nas nossas unidades educacionais. A gente vai nesses equipamentos públicos para poder a gente elogiar os servidores, para poder a gente aplaudir o trabalho brilhante que eles têm executado no seu cotidiano. Olha que bacana, né? De surpresa, chegar um prefeito numa unidade e dizer assim, poxa, parabéns, professora, parabéns, merendeira, parabéns, pessoal de apoio, pelo seu trabalho. Olha o quanto que até se motivarão para produzir muito mais em favor do nosso município. É claro que, muito mais do que isso, nós vamos valorizá-los. A gente já fez um cálculo de que nós temos aproximadamente 2.300 servidores que ganham R$ 848,32. Isso é inadmissível. Na nossa gestão vai ser diferente. Mas para isso, repito, e vou bater sempre nessa tecla, Modesto, não pode estar comprometido com ninguém. Com empresários, quando eu digo empresários desonestos, né, que investem numa campanha, depois suga 100 vezes mais. Que a gente tem que separar o joio do trigo e quem é quem que se envolve com a política aqui em Nova Friburgo. Então, a gente vai ter que, de cara, imediatamente, já tirar 150 comissionados. Porque 150 comissionados é aproximadamente o valor em que vai ser utilizado para garantir que esses 2.300 servidores ganhem pelo menos salário mínimo estabelecido, né, atualizado anualmente. Então, assim, vai gastar em torno de R$ 200 mil e a gente vai fazer isso. E aí, Modesto, voltando com a informatização, quando a gente tiver essa regulação, que vai ter um prazo limite para poder dar os encaminhamentos de secretaria A, B, C e assim por diante, a gente vai ter uma equipe de gerenciamento de processos em que ela vai se reunir semanalmente e vai emitir relatórios. Esses relatórios vão mostrar os processos que estão caminhando, cumprindo rigorosamente os prazos, e aqueles processos que estão os prazos sendo violados. E eu, até que
as engrenagens da prefeitura se conectem, que haja aí a lubrificação e que as coisas funcionem, né, pela inércia. Até que isso aconteça, a gente vai estar presente nessa reunião semanal, porque eu vou fazer questão de identificar com essa equipe de gerenciamento de processos aqueles que eventualmente estão paralisados ou atrasados. Eu vou chamar os envolvidos diretamente por atraso desse processo, porque, repito, o atraso desse processo é que pode culminar no óbito de alguém dentro do Hall Sertã, que falta o medicamento, que falta o material médico, que falta elementos básicos e essenciais para salvar vidas. Está vendo como que o processo licitatório é importante? Então, a gente vai estar acompanhando isso de perto, de tal forma que, numa reunião com os responsáveis que estiverem atrasando esses processos, nós vamos chamar a atenção de forma incisiva. Nós vamos bater na mesa, vamos usar da nossa autoridade, da nossa liderança com o prefeito, vamos falar, como é que é? Isso aí é para ontem, é para resolver, né? Porque se não for assim, Modesto, as coisas não vão começar a melhorar na nossa cidade. Até porque esse controle, muito mais do que a garantia de salvar vidas, a garantia da prestação de serviço de iluminação pública, a garantia de um processo licitatório regulares para comprar matérias-primas, para fazer as devidas pavimentações e atender todas as demandas da nossa sociedade, a gente precisa trazer à tona que sabemos muito bem que a gestão atual foi recordista em contratações emergenciais e dispensas de licitação. Por quê? Porque atrasa e paralisa as licitações, aí, no desespero, quando está faltando o básico, o essencial, principalmente para salvar vidas, entre aspas, usa da justificativa de que tem que fazer o emergencial. Aí compra 3, 4, 10 vezes mais caro, né? E onerando os cofres públicos do município. Isso tem que ter uma interrupção. Mas para que essa interrupção de fato ocorra, a gente não pode ter pessoas que estejam viciadas. Pessoas que sempre comungaram desse sistema podre e corrupto. Porque se a gente tiver esses mesmos personagens, a gente troca figurinhas como prefeito, como Câmara de Vereadores e muda, sabe o quê? Absolutamente nada. E a população vai continuar se sentindo enganada. Então, um dos grandes desafios que nós temos no nosso mandato é resgatar a autoestima do friburguense. Ele bater no peito e ter orgulho de que mora em Nova Friburgo. Dele voltar a acreditar que a política é uma grande ferramenta de transformação social. Quando ele começar a enxergar que, ao chegar no Hospital Hall Sertã, ele vai ter um tratamento digno, ele vai ter médico para lhe atender, ele vai ter os devidos medicamentos, os materiais médicos para que cirurgias não mais sejam adiadas. Quando ele chegar lá na sua rua, após o trabalho, e ver que ela está devidamente pavimentada, que não vai ter mais medo, porque a sua rua, que antes estava às escuras, tem lá um serviço de qualidade de iluminação pública, ela vai começar a perceber que uma gestão séria, honesta, técnica e que não permite a interferência de terceiros gera uma série de benefícios para a coletividade. Então é isso que nós vamos fazer, Modesto. E sempre ouvindo as pessoas. Algumas pessoas dizem assim, porque não acompanhou o nosso mandato, agora aparecem os políticos nas comunidades, agora os políticos, né, dizem que estão aí para ouvir. Se as pessoas rastrearem as nossas publicações de janeiro de 2017, nos primeiros dias do nosso mandato, a gente já tinha dado publicidade no mesmo número que nós temos hoje. E nós reproduzimos diversas outras vezes. É o nosso número de celular, nosso número de WhatsApp, onde a gente conversa com o eleitor, onde a gente conversa com o cidadão friburguense, onde eles nos apresentam as suas demandas, as suas dificuldades, as suas problemáticas, e aí a gente tem a oportunidade de entender o que está acontecendo e implementar políticas públicas para resolver essas questões que tanto têm gerado dor, sofrimento e agonia no cotidiano do friburguense. Então vejamos, um dos grandes problemas que nós temos hoje é o serviço de iluminação pública. O município, ao longo desses anos, ainda não conseguiu resolver um serviço básico. Aí o município, ao longo desses últimos meses, alugou 3 veículos. Os 3 veículos, 2 caminhões de guindaste, aquele que tem um cesto, né, que conduz o operador para poder fazer o reparo de iluminação pública, mais uma caminhonete, repito, aluguel de 3 veículos, Modesto. O município está pagando R$ 1.640.000 ao longo desses últimos meses.
porque foi um contrato de 6 meses e já está no terceiro aditivo. Cada contrato de R$410 mil. Então vejamos, não seria muito melhor o município comprar esses veículos? Não seria muito mais vantajoso o município dispor da sua própria mão de obra, fazer a licitação de forma regular para que tenham aí os materiais para fazer os devidos reparos nas ruas de Nova Friburgo? Porque fez esse aluguel dos veículos e muitas das vezes os meios ficaram paralisados dentro do pátio da prefeitura, porque a alegação é que não tinha materiais para fazer as devidas intervenções. Então nós vejamos, Modesto, que muitas coisas que não ocorrem na nossa cidade é falta de boa vontade, é falta de bom senso, é falta até mesmo de sensibilidade, porque se buscar fazer aquilo que é certo, justo, moral e legal, as coisas funcionam naturalmente. Então, qual é a grande expectativa dos eleitores do Brasil nesse momento, e principalmente aqui da nossa terra, Nova Friburgo? É que o político cumpra com a sua obrigação. Quando o político entender que ele tem atribuições que estão aí registradas na Constituição e ele seguir passo a passo, rigorosamente, o que está estabelecido ali, ora, sem sombra de dúvidas que a população vai se sentir representada e vai se satisfazer com o mandato do vereador, do prefeito, de qualquer pessoa que ocupe um cargo eletivo, né? Então, assim, a promessa que nós apresentamos para a sociedade é que nós vamos continuar cumprindo com a nossa obrigação. Como vereador, as nossas atribuições eram fiscalizar e legislar, e fiscalizamos muito. Tanto é que, por conta das nossas denúncias, gerou aí uma receita, né, em favor do município em torno de mais de 5 milhões de reais. E lá, na outra entrevista com o Zuri, nós pontuamos algumas dessas questões. Então, olha quanto que um vereador que cumpre o seu dever gera aí economicidade em favor dos cofres públicos e tem mais. Eu sempre friso isso, inclusive em diversos programas do Pensando Nova Friburgo. Porque vai chegar uma hora que todos aqueles que desviaram os recursos públicos aqui em Nova Friburgo serão penalizados. A justiça é lenta, demora, mas chega uma hora que todos esses que plantaram corrupção, não tenho dúvidas, que vão colher prisão. E tem que ser assim para servir de lição para os futuros secretários, vereadores, prefeitos, agentes públicos de um modo geral, né? Porque a gente não aguenta mais tanta dor, tanto sofrimento, em sua grande parte aí, por conta dessa corrupção desenfreada que, infelizmente, hoje em Nova Friburgo está latente, né? Então, uma das nossas bandeiras, que a gente sempre defendeu justamente essa luta, esse combate à corrupção. Porque quando a gente tiver uma gestão honesta, muita coisa vai melhorar no Nova Friburgo. Agora, juntando honestidade com técnica, sem interferências de A, B ou C, sem privilegiar grupos X, Y, Z, a gente alcança patamares e níveis em que o Nova Friburgo não apenas vai ser um destaque aqui do estado do Rio de Janeiro, mas vai repercutir nacionalmente. Porque a gente tem aí, né, a indústria metalmecânica muito forte, nós temos a nossa agricultura, a nossa floricultura, nós temos a indústria têxtil muito fortalecida, a gente tem uma crescente aí, e hoje Nova Friburgo já é um destaque nas cervejarias artesanais, onde nós temos aproximadamente 40 fabricantes de cervejarias artesanais aqui na nossa cidade. Isso tudo, Modesto, tem que ser projetado. Isso tudo tem que ser revelado para o Brasil. As nossas incontáveis belezas naturais, nossos pontos turísticos. E como que nós vamos fazer isso? A gente vai desenvolver um portal virtual chamado PUT, que vai ser um portal único, turístico e de eventos. Ele vai poder ser acessado através de um aplicativo no celular, como também através de um site. Candidato, você tem mais 1 minuto só para essa pergunta, para terminar. Obrigado, Modesto, por me alertar em relação ao tempo. Então, a gente vai desenvolver essa plataforma em que tanto o cidadão friburguense, como qualquer pessoa, qualquer localidade do mundo vai poder acessar e ver o que o Friburgo tem de bom. Nós vamos centralizar essas informações, inclusive os eventos, né? Então, os eventos de cultura, de esporte, de arte, de modo geral, estarão inseridos nessa plataforma. E ali, as pessoas terão acesso aos restaurantes, aos pontos turísticos, às nossas belezas naturais,
as nossas vocações econômicas e nós vamos projetar isso para o Brasil inteiro, fazendo parcerias com agências de viagem. A gente estará presente em feiras e exposições no âmbito estadual e nacional, porque a gente projetando isso, nós vamos automaticamente atrair pessoas para visitar Nova Friburgo e automaticamente fomentando o turismo, a gente vai aquecer a economia, nós vamos melhorar, né, a empregabilidade aqui em Nova Friburgo e, consequentemente, toda a nossa cidade está ganhando, inclusive a administração pública municipal melhorando a sua receita. Bem, agora nós estamos nos últimos 5 minutos. O candidato tem 3 minutos e meio para olhar para a telinha e falar para os friburguenses por que eles devem votar em Johnny Maico. Republicanos, número 50, né? Não, número 10. Número 10, eu estou trocando as bolas, desculpe. 50 não tem nada a ver com você, não. Republicanos, número 10. Esquece a burrice do entrevistador. Bem, estou aí como candidato a prefeito de Nova Friburgo. Como eu disse inicialmente, não haveria possibilidade alguma de eu caminhar com os grupos que aí estão por uma questão de ideais, de princípios, de valores. É por isso que nós estamos apresentando uma alternativa de uma mudança real para a nossa cidade. Eu sei que as pessoas estão muito indignadas, estão desacreditadas, não têm mais esperança nos seus corações, mas nós estamos aqui para mostrar e provar que Nova Friburgo tem jeito. Então, ao longo do nosso mandato como vereador, na verdade, durante toda a nossa trajetória, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que nos acompanharam sempre visualizaram o quanto que nós temos um coração e que amamos Nova Friburgo, o quanto que nós repugnamos todo e qualquer tipo de corrupção, de maliciosidade, tudo aquilo que vai na contramão dos anseios e desejos para a população. É por isso que falta muito pouco para a gente virar esse jogo. Falta muito pouco para a gente chegar ao dia 15 de novembro, apertar 1, apertar o 0, 10 e confirmar para a gente iniciar a transformação que a nossa cidade tanto precisa. Nesse momento, existem alguns grupos políticos, existem algumas pessoas que estão preocupadas e receosas da gente chegar lá. Sabe por quê, telespectador? Porque eles sabem que com a gente não vai ter negociação, com a gente não vai ter o toma lá da cá. Com a gente, nós vamos enfrentar o sistema com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, custe o que custar. Doa quem doer, mas nós vamos fazer com que o friburguense volte a sorrir, volte a ser feliz e volte a bater no peito com orgulho e certamente lá na frente, com os resultados da nossa gestão, as pessoas vão dizer, de fato, Nova Friburgo tinha jeito e eu estou enxergando com os meus próprios olhos, eu estou evidenciando no meu cotidiano essas mudanças e essas transformações, de modo que a nossa cidade vai ser impactada, repercutida no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, por que não dizer, modesto, cada um dos eleitores friburguenses em outras nações. Então é isso, dia 15 de novembro, 10, Johnny Maico e Serginho, para a gente iniciar a transformação que o Friburgo tanto grita e precisa. Um abraço, Deus abençoe, beijo no seu coração. Não, você ainda tem 2 minutos para se despedir. Ainda tem 2 minutos? Tem, use bem. Então, agora 2 minutos para me despedir. 2 minutos. Então, Modesto, obrigado por essa oportunidade. É sempre uma honra estar aqui no Pensando Nova Friburgo. São anos e anos trazendo aí a realidade dos fatos, sempre com imparcialidade, com um senso de justiça aguçado. Então, tem o nosso reconhecimento como vereador, como candidato a prefeito, como cidadão friburguense, diante aí de uma programação tão rica e tão relevante para a municipalidade. Então é isso, pessoal. Agradeço muitíssimo o carinho que a gente tem recebido nas ruas, a gente tem ido às comunidades, as pessoas, muitas delas, Modesto, têm até derramado lágrimas em alguns momentos, porque começam a reacender expectativas e esperança de que Friburgo tem jeito. Isso é muito bacana. Isso já faz com que eu me sinta um vitorioso, né? Mas é só o primeiro passo. Falta muito pouco para a gente iniciar essa virada e fazer com que os friburguenses voltem a ter expectativas de dias e momentos melhores. Falta muito pouco, dia 15 de novembro, vamos de 10 para a gente iniciar aí um novo processo, um novo modelo de gestão pública aqui municipal, em que vai aumentar, melhorar a qualidade de vida aí do friburguense e de cada pessoa que ama a nossa cidade. Bem, Johnny, eu quero agradecer a sua presença, tá? É um privilégio tê-lo aqui. Você é acompanhante, o nome dele rápido? Felipe.
Obrigado, Felipe, você também está aqui presente. E, como eu tenho desejado a todos, né, sucesso, apesar que só um vai ganhar. Mas ter sucesso na campanha não quer dizer que não ganhar não é um sucesso. Só em participar já é um sucesso, eu te agradeço. E voltamos daqui a 2 minutos com o segundo candidato a se apresentar essa noite. Obrigado, Jônio, uma boa noite para você, tá bom? Voltamos já. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com anti-reflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodywork People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Pode sim. Estamos retornando, programa assim, gravado como se fosse ao vivo, tem isso. Às vezes vocês pegam a gente conversando. Mas nesse segundo bloco, quem está comigo é o Cláudio Damião, que nas urnas ele aparecerá com o número 50 e é candidato pelo PSOL, tá certo? Corretíssimo. Então, Cláudio, vamos começar. Você tem 30 segundos para dar o seu boa noite. Bom, boa noite a todos. Agradeço aqui a oportunidade de estar me dirigindo a vocês que estão em casa, fazendo a sua avaliação com relação aos candidatos que vocês vão escolher. São 16 nomes, eu quero dizer para vocês, sem nenhum ato de ser pretensioso, que estou preparado, qualificado, sou o melhor nome para você escolher para a gente ter uma excelente gestão no município de Nova Friburgo. Vamos lá. Você já é muito conhecido na cidade, eu sei disso, mas não custa repetir, principalmente para as pessoas mais jovens, que às vezes não estão antenados, quem é Cláudio Damião e o que motivou você a ser candidato? Olha, Modesto, eu já participo da luta política, social há muitos anos, né? Eu não me tornei um político profissional. Eu não gosto, inclusive, dessa questão do político profissional. Eu acho que a gente tem que entrar na vida pública, exercer um mandato e sempre ter a possibilidade de dar um passo adiante, até para gerar oportunidade de outras pessoas virem, colocarem suas ideias, seu ponto de vista, o seu modo de pensar. Eu exerci 2 mandatos de vereador, muito bem avaliado, sempre muito bem votado. E quando concluí o meu segundo mandato, eu compreendi que eu deveria dar um passo adiante e vim candidato a vice-prefeito. Concorri,
a vice-prefeito, tivemos uma excelente votação, ficamos em segundo lugar. Segundo lugar num município que não tem segundo turno pode não significar muito. Mas do ponto de vista de ter sido observado pelas pessoas, isso tem um significado enorme. Foram 24.500 votos. Uma diferença muito pequena entre o primeiro e o segundo colocado. Então isso para mim é muito expressivo. E considerando que as coisas não andam nada bem, que eu sou um fervoroso defensor da coisa pública, do dinheiro público, da transparência, da ética, da eficiência, fui o que mais combateu a corrupção em Friburgo. Ninguém combateu mais a corrupção em Friburgo do que eu. Eu escrevi um histórico, né, que demonstra a minha capacidade de gestão, o meu cuidado, o meu zelo com a coisa pública, a minha preocupação com as pessoas. O Leonardo Boff falou uma coisa muito interessante, ele me mandou uma mensagem de apoio, falando da importância da amorosidade na política, né, da gente ter esse caráter amoroso, porque a política é uma doação de si para o outro, né? Quando você escolhe alguém, você está escolhendo alguém que vai cuidar da sua vida, vai cuidar da vida dos seus filhos, do seu futuro, de alguma forma, porque envolve educação, envolve cultura, envolve saúde, que é um grande gargalo na estrutura e na administração pública. Eu tenho feito uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta para quem está em casa, que é assim, você tem R$500 bilhão, é um dinheiro seu, R$500 bilhão. Você teria cuidado, zelo, preocupação, em quem você entregaria esse dinheiro para cuidar, para aplicar, para gerir, para fazer com que você não ficasse novamente sem nenhum recurso? E a resposta que eu recebo, claro, eu teria todo o zelo, todo o cuidado, toda a preocupação, porque R$500 bilhão é muito dinheiro e vai resolver todos os problemas da minha vida. Legal. Mas por que as pessoas não têm o mesmo zelo, o mesmo cuidado com esse mesmo R$500 bilhão, que é o dinheiro dele, que é o orçamento público do município? É uma pergunta retórica, mas ela requer uma resposta e uma preocupação, um zelo, um cuidado com relação a isso. Nós entregamos para aquele que é eleito, escolhido, R$500 bilhão por ano para cuidar da educação, da saúde, do transporte, das ruas, da limpeza, da iluminação pública e de tudo que a gente tem no nosso município. Então você que está me acompanhando, pense sobre isso. Para quem você entregaria R$500 bilhão por ano para cuidar da tua saúde e da tua família? Basta olhar a condição da saúde no município. Estão entregando dinheiro nas mãos erradas. Acho que a gente tem que ter esse zelo, essa preocupação. Então a tua motivação é essa? Uma das motivações. A preocupação com a coisa pública, com o outro. A gente tem que estar na vida pública preocupado com o outro. Eu não posso estar preocupado comigo. Isso não é emprego. Isso não pode ser meio de vida. Então você já colocou importante essa preocupação sua. E a pergunta que todo friburguense, eu ouço muitas pessoas na rua e todos eles fazem a mesma pergunta. Modesto, nós temos 16 candidatos. Um já está sentado lá, os outros 15 querem entrar no lugar dele. O que esses 15, que será que esses 15 pretendem fazer de diferente do atual para merecer no lugar dele? Eu pergunto a você, o que você pretende fazer de diferente para merecer sentar em 1º de janeiro na cadeira do atual prefeito? Bom, primeiro não mentir, não enganar, não fazer proposta mirabolante, não oferecer o céu e entregar o inferno. O que eu quero para você é que você tenha direito a uma saúde adequada, que tenha transparência no uso do dinheiro público, que tenha eficiência nos gastos, que tenha respeito, uma gestão que tenha respeito ao servidor público. O servidor é aquele que nos serve, ele nos atende. Quando a gente fala de servidor público, é bom lembrar, é o professor, é o médico, é a enfermeira, é o assistente, é aquele senhor ou aquela senhora que varre a tua rua, é o camarada que vai lá trocar a lâmpada queimada, que por sinal está precisando fazer a troca e não tem sido feita. São essas as pessoas que vão cuidar de nós, é o servidor público, né? Então, o fazer diferente é exatamente fazer o que é certo, o que é preciso fazer. Tem uma deficiência no que tem sido necessário fazer. Tem tido uma falta de foco na maior parte da população que está largada e abandonada. O município é muito grande, nós temos aí áreas ao redor do município que não é só o centro da cidade. Nós temos que andar e olhar. E eu ando, Modesto, há muitos anos ando, conheço a realidade do município, a dor das pessoas que moram nas áreas, nos bairros mais distantes, nos morros, como costuma se dizer, até porque eu morei no morro, sei a realidade qual é, as dificuldades que as pessoas vivem, muitas vezes sem transporte público adequado. Cortaram as linhas de ônibus em razão da pandemia e precisa retornar. As pessoas precisam trabalhar, ter acesso ao transporte, porque são ladeiras enormes que o ônibus não sobe mais e a pessoa fica, às vezes, para ir no mercado, subir com a bolsa pesada, um idoso para chegar em casa, é uma dificuldade enorme. A falta de acesso, antes um pouco de entrar no programa, recebi um telefonema aqui, morreu uma pessoa em Lumiar, mais uma vez, falta de socorro médico, falta de condições de levar esse paciente para o hospital. Já chegou lá morto.
Quer dizer, a saúde é o grande nó hoje da reclamação das pessoas. É possível fazer diferente, é possível e é preciso, e nós vamos recuperar o SUS. A estratégia de saúde da família que está tão desgastada, sabe? Não tem mais equipe de saúde da família. Por que não tem? Por que foram deixando acabar? Que interesse está por trás disso que não permite que a saúde do município funcione como deve funcionar? Tem uma responsabilidade, as pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade. Em 2015 eu fiz a investigação da saúde, eu fiz a CPI, por isso eu posso falar com muita tranquilidade, conheço a estrutura, sei muito bem onde está o gargalo, sei muito bem onde mexem para fazer a coisa errada, e a gente tem que fazer a coisa certa, precisa ter transparência, eficiência, compromisso público. Então, o meu compromisso é esse, sabe? Eu estou me colocando à disposição, estou me colocando a serviço. Se alguns se colocam para se servir, é a escolha que a sociedade vai fazer. Eu estou me colocando a serviço. Então, eu quero me colocar a você. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar, esclarecer, perguntar, criticar, sugerir, eu estou absolutamente, como sempre estive, aberto, transparente, andando pelas ruas, como sempre andei, e vou continuar andando. Eu acho que nós temos que ter um prefeito que ande pelas ruas, como nós já tivemos no passado. Você sabe muito bem disso, Modesto. Prefeito que andava na rua, não se vê mais prefeito andando na rua. Nós precisamos de prefeito que vá aos bairros, que conheça as dificuldades e os problemas das pessoas que moram nos bairros. Não é só o centro da cidade, não é só dentro do Palácio Barão de Nova Friburgo. Tem que andar pela rua, sabe? Visitar, conhecer, para resolver os problemas. E nós faremos isso. Pode continuar falando. O que você tem mais na sua cabeça para... Não, eu fico à vontade também para você intermediar, perguntando. Não, você talvez fica à vontade. Talvez fica até... à vontade para explicar como é que você pretende trabalhar nas diversas áreas que... Perfeito. E se você tiver necessidade de fazer um corte, fique à vontade, aviso. Pode me perguntar. Eu quero muito que você que está em casa me dirija algumas perguntas. Certamente não vai poder fazer agora aqui, em razão da gente estar num ambiente fechado, não é um espaço de perguntas e respostas, mas eu quero deixar à disposição de você as minhas redes sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, e-mail. Meu telefone está no panfleto de campanha, onde eu levo para onde vou, e tem ali. Talvez seja o único que tenha disponibilizado o telefone exatamente para gerar esse contato, gerar uma relação de confiança, de respeito às pessoas que escolhem os seus candidatos. Meu número está lá, disponível. Você pode atender na hora? Às vezes sim, às vezes não. Enquanto eu estava aqui esperando para entrar no programa, atendi uma ligação lá de Lumiar, dizendo dessa morte de um comerciante, dono de um restaurante, que faleceu devido à falta de atendimento médico, chegou em Friburgo morto, não teve socorro, não teve jeito. Mas quando não dá para responder imediatamente, manda um WhatsApp, eu respondo no dia seguinte. Estou absolutamente aberto e disponível para a gente reunir, debater, construir alternativas e soluções. Eu quero dizer para você, não há solução mágica, há trabalho. E há trabalho e confiança. É preciso gerar uma relação de confiança entre o eleitor e o eleito, aquele que está se colocando à disposição. Outra coisa curiosa, assim, vão se gerando estereótipos, né? Ah, ninguém presta, ninguém funciona, eu não acredito na política. Eu acredito na vida, acredito em Deus e acredito que há solução para tudo. Eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que tem muita esperança e muita determinação nas coisas que eu aposto e que acredito. Os dedos das mãos não são iguais. Dentro da família da gente, nós podemos ter 10 irmãos e nenhum deles é igual a gente. Cada um é um ser humano, é uma pessoa. Eu me diferencio por isso, né? Eu não sou igual, ninguém é igual. O meu compromisso é esse que eu estou dizendo para você. Eu nunca faltei com a minha palavra. Assumi 2 mandatos de vereador com compromissos. Honrei todos os compromissos. Talvez por isso, Modesto, eu seja tão respeitado nas ruas, aonde vou, em todos os setores. Eu posso entrar dentro de uma indústria, sou respeitado. Eu posso entrar na área de trabalho com os operários, eu sou respeitado. Eu posso entrar numa confecção, conversar com o dono da confecção e com as pessoas que trabalham nas máquinas. Sou respeitado da mesma forma e respeito essas pessoas da mesma maneira. Porque são todos seres humanos, cada um em funções diferentes. O que eu estou me colocando à disposição para fazer é administrar o município. Administrar o município com amor, com dedicação, com essa, como diz o Leonardo Boff, com essa amorosidade tão necessária na política. A política está demonizada, né? As pessoas acabaram desacreditando. E eu faço um desafio a você. Dedique um tempo, 1 minuto que seja, para refletir sobre a importância e necessidade da política na sua vida. A gente vai dar valor quando precisa, né? Às vezes, assim, até quando a gente tem um parente muito querido, que a gente fica muito tempo sem ver, não se deu o trabalho de ligar e essa pessoa morre. E a gente vai ficar com aquele remorso, aquela saudade, lembrando, poxa, eu podia ter dedicado um tempinho para essa pessoa. Dedica um tempinho da sua vida para pensar na política. O que ela significa na sua vida? São os seus direitos, é o acesso a uma creche para os seus filhos ou netos,
é um atendimento de saúde qualificado, é um atendimento no serviço de transporte público, é uma capina de rua. Isso tudo faz parte do processo político. Quando a gente não decide, alguém vai decidir por nós. Se nós podemos ter um melhor candidato, por que nós vamos querer ter o pior? Deixando com que haja a má política, porque nós nos acovardamos de fazer essa discussão. Permitindo que quem compre voto tenha um comportamento inadequado, que se corrompa, né? Permita também com que a sociedade se corrompa nas escolhas que faz. Então, se nós queremos ética, queremos honestidade, nós temos que ser o exemplo, né? Porque de mau exemplo já está muito cheio. Chega de mau exemplo. Sejamos o exemplo que a gente quer no político. Porque o político é fruto da sociedade. Se a sociedade se corrompe, ela não pode exigir que tenha um político íntegro. Então, nós vamos inverter essa lógica. Eu estou me colocando aqui com absoluta integridade e peço a vocês que estão do outro lado que também tenham um compromisso de integridade, de honestidade, de respeito à coisa pública e de respeito ao próximo. Essa relação amorosa na construção de uma sociedade mais dedicada a cuidar de cada um de nós. Para que a gente possa um dia, se precisar do hospital, ter uma porta de entrada adequada para as nossas necessidades. Um exame, um atendimento médico, emergencial, uma cirurgia, um remédio. Porque as reclamações são muitas. O que a gente precisa é construir soluções. E as soluções não são mágicas, elas dependem da nossa relação nas escolhas que nós fazemos. Então pode parecer complexo, mas por trás disso também tem uma simplicidade. É o interesse que a gente tem em torno dos problemas aos quais nós convivemos. Se a gente tem um doente na nossa casa, e eu digo sempre isso nos encontros que vou, é uma pessoa que a gente ama, é uma pessoa querida. Ela depende de atendimento, de remédio, de água, de um cobertor para se agasalhar. A gente não dá isso? Ou a gente larga o doente para lá abandonado em cima da cama sem comida, sem remédio, sem água, sem atendimento, sem carinho, sem uma palavra de afeto? Não, a gente cuida, a gente zela. E se a gente transfere isso para uma relação maior, mais ampla? Um município é isso, é uma estrutura que está adoecida. E ela não vai melhorar se nós não cuidarmos dela. Nós precisamos entender essa necessidade, essa relação de afeto, de amor, de participação na solução dos problemas dos quais nós estamos todos envolvidos. Não tem uma solução mágica, misteriosa, sabe? Panfletária. O que tem é trabalho, é desejo de fazer, vontade de fazer, e que as pessoas se contagiem também dessa transformação tão necessária para uma sociedade melhor para todo mundo. Você daria, no seu governo, você daria ênfase a que, digamos, parte do que você considera que seriam as coisas mais importantes do seu governo em termos de ação? Modesto, essa pergunta ela tem sido feita em várias reuniões que eu vou, né? Nós estamos numa situação tão ruim, de modo geral, do ponto de vista administrativo há algum tempo, que a gente perdeu a noção da importância do município para nós, né? Parece que ele não tem importância e a gente vive uma vida paralela a tudo. Não, o município é importante, as relações sociais são importantes, toda essa estrutura para a qual a gente paga, ela precisa voltar para nós em termos de serviço. Nós temos que organizar administrativamente o município. A questão administrativa está muito mal gerida. E aí envolve o quê? O servidor. O servidor precisa estar motivado. Tem gente ganhando R$ 848. Isso não é humano, isso não é legítimo, isso não é digno. Então tem que reestruturar a prefeitura. Ah, mas a prioridade não é a saúde? É a saúde. A prioridade hoje de todo mundo é a saúde. Aonde você for perguntar, número 1 é a saúde. Mas para a gente organizar a saúde, tem que organizar a estrutura administrativa. Porque senão você não consegue realizar nenhuma coisa nem outra. Organizando a estrutura administrativa do município, né? As finanças do município, priorizando quais são as reais necessidades, diminuindo o cabide de emprego, essa relação promíscua, muitas vezes, com a própria Câmara Municipal, a gente começa a gerar uma outra sintonia com a própria sociedade, com o servidor, estimulando, incentivando, ele se sentindo dedicado à profissão ao qual lhe cabe. Imagina hoje um médico. A pessoa que me reclamou da morte desse senhor lá de Lumiar disse que chegou no hospital, tinha um profissional para atender, um médico para atender, um único médico, ele não dá conta, ele não consegue. Então essa desorganização administrativa é um caos. Focar a saúde significa reorganizar, fazer todo o processo de dedicação dos recursos para a saúde, efetivamente para a saúde, sem desvio, sem gargalo, sem superfaturamento de licitação, como eu já vi em investigação que fiz. Esse é uma grande forma de você gerir melhor os municípios, o município evitando que haja dinheiro mal empregado, mal utilizado.
e fazendo a informatização de toda a estrutura da prefeitura, de saúde, educação, de todos os serviços. A gente precisa se comunicar em rede, porque se você tem as coisas no computador, está tudo ali falando uma área com a outra, vai facilitar, vai diminuir os custos, vai melhorar a eficiência do serviço, você vai poder marcar consulta muito mais facilmente, os exames, as cirurgias, tudo vai estar dentro de um padrão organizativo, tirando, inclusive, das mãos de alguns maus políticos, esse consórcio do mal de ficar ali fazendo os serviços por fora, arrumando uma vaguinha por fora, furando a fila, deixando que alguém morra para atender um amigo, um eleitor. A gente não pode tolerar isso, sabe? Isso não é digno, isso não é decente, isso não é razoável, isso não é humano. Tem que acabar com essa história. Tem que ter um prefeito que faça o trabalho que deve ser feito de um prefeito. Ter pulso, dedicação, atenção, responsabilidade, delegar tarefa e cobrar, andar na rua, visitar o hospital e nas unidades de saúde. Eu posso falar com o candidato aqui que conheço a estrutura porque visitei. E mesmo dizendo para você que eu visitei, eu não consegui visitar todas. Porque são tantos os problemas do município. E tem gente que não, eu conheço tudo. Não conhece. Não conhece sequer as ruas do município, que são centenas de milhares de ruas no município. E a gente precisa conhecer. E eu andei muito. Vi situações limites de pessoas vivendo quase que na miséria em total. A situação do município, do ponto de vista da tragédia, ainda perdura. Tem pessoas invisíveis dentro desse município, morando em áreas de risco, sem esgoto, sem água, sem energia elétrica. Essa realidade muitos candidatos não conhecem. Eu conheço. E nós vamos virar esse jogo. Nós vamos mudar essa realidade. Não é aceitável que nós tenhamos irmãos nossos vivendo em condição de miséria no município com R$500 bilhão por ano para o orçamento. É esse dinheiro que você vai entregar para o próximo gestor. Por isso eu estou passando essa preocupação, esse zelo, esse cuidado, né? Talvez possa parecer até que eu estou chamando a atenção para esse fato, mas de fato eu quero chamar a atenção, porque é muito significativo, Modesto. É mais de R$500 bilhão. O orçamento do ano passado para esse ano foi quase 550 milhões, ou seja, mais de R$500 bilhão. Para o tamanho do município de Nova Friburgo, é um valor significativo. Dá para ter uma gestão mais cuidadosa, mais zelosa, mais preocupada, sabe? Atender mais às necessidades daqueles que mais precisam. Inverter um pouco esse jogo, essa lógica, sabe? De deixar as pessoas na miséria, e aí quando chega num período eleitoral, passa um rolinho de asfalto, faz uma pintura de meio-fio. Não é isso que as pessoas precisam. A gente precisa de creche permanentemente funcionando, com vagas, ampliando na medida do crescimento populacional. Precisamos de escola onde as pessoas moram, para não depender de transporte escolar ou de ônibus, ou para dificultar a vida de quem trabalha, e as mães são as mais afetadas nessa situação. Precisamos de unidade de saúde onde tem a maior concentração de pessoas. Nós vamos fazer funcionar as policlínicas. Porque é um drama você não ter uma unidade de saúde onde você possa se socorrer, ter que ir para o Raul Sertã e não ter atendimento, aí tem que se deslocar para a UPA em Conselheiro Paulino. Isso não é aceitável. Nós temos 8 distritos no município de Nova Friburgo. Temos 3 policlínicas. No nosso governo, nós queremos chegar a 5 policlínicas. E não estamos fazendo aqui proselitismo com a tragédia da saúde. Ao contrário, nós vamos resolver o problema da saúde fazendo exatamente essa descentralização. Se as policlínicas funcionassem, as existentes, e com mais 2 outras funcionando, esse problema diminui muito. Se reorganizar a estratégia de saúde da família, com as equipes, visitando os bairros, as localidades, como já foi no passado, nós já tivemos uma quantidade de equipes funcionando que conseguia abranger um bom percentual de atenção básica no município. Isso foi se perdendo com o tempo. Isso é uma irresponsabilidade da gestão pública que a gente tem que corrigir. Nós temos que ir onde as pessoas estão, nos bairros, nos distritos, nas localidades mais carentes, para evitar que ela morra, que ela adoeça ou que ela dependa do hospital e não encontre uma vaga. Esse é o quadro hoje que a gente tem. E é o quadro que a gente vai inverter. Com a tua participação, com a tua ajuda, com a sua decisão de escolha com relação ao representante que você quer na prefeitura. Claro, a gente já está chegando aí para os minutos derradeiros, 10 últimos minutos. Se você ainda quiser usar um pouco mais esse tempo para fazer mais alguma indicação do que pretende, você ainda tem mais uns 2, 3 minutos. Mas antes de fazer isso, eu quero te dar um presente, se você me permitir. Eu fiz o lançamento virtual do meu livro, O Veneno que Me Salva. E eu espero que a gente tenha um veneno que nos salve a todos, né? E como eu sei que você é uma pessoa que gosta de ler, que acompanha... Senão eu já li material seu, você sabe. Eu quero te dar o meu segundo livro de poesia, que eu lancei virtualmente. A intenção não era lançar nesse momento. A gente ficou aguardando, e não teve outra oportunidade e fizemos um lançamento virtual.
Então você está recebendo aí em primeira mão, está na livraria, Sabor de Leitura, e a gente está fazendo aí o lançamento, estou te dando de presente, né, em reconhecimento e agradecimento, sempre a oportunidade que você nos deu de trazer as ideias, de fazer o debate, de nos tratar com a mesma distinção a todos, sem nenhum preconceito político, partidário, ideológico. Você sempre respeitou os pensamentos e as nossas visões de uma forma muito cordial, muito elegante. Então, te agradeço muito. E da mesma forma, eu quero me dirigir a você, né? O nosso projeto, ele foi construído coletivamente. Nós tivemos, ao longo do tempo, muitas reuniões. Não foi algo encomendado de uma escola, de um grupo político, partidário, não. Ele tem o conhecimento mais básico da população, das suas reais necessidades com relação aos diversos temas. A educação, nós falamos com professores, com pessoas que trabalham na educação, mas nos setores de apoio, com cozinheira. Na área de saúde, conversamos com médicos, enfermeiros, atendentes, com pessoas que trabalham em áreas diversas, psicólogos. Enfim, tem todo, dentro de um programa de governo, tem todo o sentimento de como funciona a saúde. Tem uma questão interessante, sabe, Modesto? Muita gente não dá atenção para a saúde mental, o CAPS. Nós elaboramos um programa para o CAPS de tentar, ao longo de um determinado tempo, pelo menos dentro do mandato, que a gente tem que estabelecer prioridades de curta, média e longo prazo. E essa prioridade nossa é de médio prazo, de estar abrangendo o CAPS, que é o atendimento psicossocial, para um município que tem muito caso de violência, muito caso de suicídio, muito caso de depressão, de problema de doença mental, de abranger 100% do município. É um compromisso nosso com relação a esse quadro de saúde mental, para evitar os suicídios, as depressões, as situações limites da vida humana. Isso está dentro da estrutura da saúde, está dentro da estrutura da assistência social. Então, eu queria também trazer essa informação para você. Bem, primeiro eu quero agradecer o livro, li o primeiro, gostei, você tem talento para escrever, muito bom. Agora você tem 3 minutos para dizer para aquele eleitor que está do outro lado da telinha por que votar 50 no dia 15. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu me dirijo a você com absoluto respeito, consideração e com fé no futuro, né? Eu venho trilhando esse caminho, não é um emprego político, mas é uma função pública há muito tempo. Participei de conselhos municipais, participei de manifestações aqui muito importantes. Eu liderei um movimento que era vereador consciente não emprega parente, lá na década de 90, início dos anos 2000, contra o 13º, o 14º e 15º salário de vereadores. Portanto, há muito tempo eu estou nessa luta política. Trago comigo o Gustavo Caldeira, que é o meu vice, uma pessoa absolutamente correta, comprometida, uma pessoa dedicada à causa pública também. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, então eu tenho aqui toda a tranquilidade de falar a respeito dele. Ele é sobrinho do Monsenhor Saraiva, uma figura também que era uma figura religiosa, mas uma figura pública muito respeitada aqui em Nova Friburgo também. Então é o Gustavo Caldeira, o meu parceiro na condução da solução dos problemas aqui em Nova Friburgo. Eu queria pedir a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nos ajude a vencer essa etapa. Não acredite em falsas promessas, não acredite em soluções mágicas, acredite no que é possível realizar, nas forças que a gente tem, na força que a gente tem nas nossas mãos, no nosso coração, no nosso espírito, de defender o que é bom para todo mundo, né? Acredite, solução A, tudo é possível, né? Nós somos a solução para o problema, mas é a solução que não é mágica, é a solução, a competência a partir do conhecimento dos problemas do município. É essa a palavra que eu quero trazer para você, de muita fé, de muita determinação, para que a gente possa, a partir do dia 15 de novembro, iniciar uma nova fase aqui em Nova Friburgo. Agora você tem aí seu tempinho para a sua despedida. Tem mais 1 minuto e pouquinho. 1 minuto? Vamos aproveitar esse tempo, né? Gente, eu sei que o momento é assim, de muita reflexão, de muita dúvida, né? Ainda há um tempo para você decidir. Então eu coloco mais uma vez à disposição as minhas redes sociais para que você possa ali pesquisar, trazer suas questões, suas dúvidas com relação a qualquer tema. Não tenha nenhum embaraço. Mas eu só te peço uma coisa, não deixe de participar. Na eleição passada, 49 mil pessoas ou não compareceram ou votaram branco e nulo. Não vamos permitir que isso aconteça de novo. A política é importante na sua vida. Se você está desanimado, está desolado, pense no futuro dos teus filhos, no futuro da tua família, dos teus netos. A tua contribuição
indo às urnas, pode ser o diferencial que vai colocar Nova Friburgo novamente nos eixos. Tá bom? Cláudio Damião 50, a solução hoje para os problemas de Nova Friburgo, levando em conta a minha história, a minha experiência de vida e a do Gustavo Caldeira, que é o meu vice. Como você fala que eu sou justo, você ainda tem um pouquinho mais de tempo. Estou aqui cronometrando. Pois é difícil a gente acompanhar o cronômetro aqui, porque quando ele está na nossa frente, a gente conduz a fala no ritmo, né? Pois é, gente, é isso. Não há muito mais o que acrescentar, tendo em consideração aqui o tempo que a gente tem, né? Mas é agradecer a você, agradecer a sua paciência de estar nos ouvindo, acompanhando e dedicando toda a sua atenção para esse momento histórico, né? Nova Friburgo precisa dessa virada e nós seremos os elementos dessa virada. Cláudio Damião, 50 e Gustavo Caldeira, 50. Não esqueça desse número, fale com a sua família, com os seus amigos, participe conosco das redes sociais, mande a tua mensagem, compartilhe as nossas informações. Nós temos muito pouco recurso financeiro, muito pouco tempo de televisão, mas temos o melhor programa que você possa querer para os destinos de Nova Friburgo, para os seus destinos, né, das suas vidas com relação a tudo que diz respeito à saúde, educação, transporte, saneamento, mobilidade urbana. Isso tudo está envolvido na política. Gente, muito obrigado aí por tudo. A você também, Modesto. Meu carinho, a minha gratidão por nos permitir aqui essa oportunidade, a TV Zoom. E vamos em frente. Tenhamos fé, não percamos a fé no futuro, né? O que nos alimenta é isso, é sempre a perspectiva do futuro, da possibilidade da gente ter algo melhor. E ninguém constrói nada sozinho. Um depende sempre do outro. Eu quero agradecer a sua presença. Você sempre foi muito solícito toda vez que é convidado. Seu acompanhante é o... Gustavo Caldeira. É o Gustavo Caldeira? Meu vice. Seu vice. Gustavo, um prazer conhecê-lo. Tá? Eu não falei que você podia ter tirado a máscara, mas podia. Agradeço a presença e daqui a 2 minutos nós voltaremos com o último, terceiro candidato desse bloco. Cláudio Damião 50, a mudança com segurança. Eu gostei, logo, né? Cláudio, obrigado. Uma boa noite para você. Igualmente. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com anti-reflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo.
www.dofriburgo.com.br. Estamos retornando com esse terceiro e último bloco do Pensando desta sexta-feira. Quem está comigo é o candidato Anderson Nogueira, do PDT, que leva o número 12 nas urnas de Nova Friburgo, em 15 de novembro. Anderson, inicialmente 30 segundos para o seu boa noite. Obrigado, Modesto, pela abertura desse espaço. Parabéns à TV Zoom por colaborar nesse exercício da democracia. E o meu convite continua sendo o mesmo. Pesquisem, se aprofundem nas propostas, veja o histórico. Eleição não é um campeonato de ideias. Mais importante do que ideias é o exemplo. E se você fizer esse exercício, eu fico extremamente tranquilo, porque na comparação nós temos a demonstração clara de quem está mais preparado. Bem, Anderson, você é uma pessoa já conhecida, pública em Nova Friburgo e até fora de Friburgo, mas para quem eventualmente não o conhece, eu gostaria que você falasse rapidamente um pouco sobre o Anderson Nogueira e o que o motivou a ser candidato. Modesto, eu sou friburguense de nascimento, um apaixonado pela cidade. Eu desafio algum candidato a viver mais essa cidade do que eu vivo e sou muito agradecido por, desde cedo, ter sido acolhido pelas ruas dessa cidade quando fui garoto céu, garoto de estacionamento. Logo depois, comecei a trabalhar numa loja de calçados enquanto estudava, me formei como professor e comecei a trabalhar com comunicação na Rádio Friburgo AM na equipe de esportes, posteriormente no programa de esportes aqui na TV Zoom, também colunista do jornal A Voz da Serra e comecei na política no ano de 2012 como vereador, cumprindo meio mandato, 2 anos, e posteriormente como deputado estadual por 4 anos. E o que o motivou a entrar nessa disputa, com mais 15, né? Modesto, em 2011, quando a tragédia climática levou além de muitas vidas, escancarou a forma de trabalhar da nossa classe política. E aqueles que deveriam defender os interesses da nossa população, tinham o dever de fazê-lo, acabaram governando muito mais para si próprios do que para a população. A minha indignação, a decepção, me deixou numa decisão muito difícil naquele momento, porque foi exatamente naquele período, Modesto, que pintaram 2 convites que mudariam a minha carreira profissional. Na verdade, eu poucas vezes ou quase nunca falei sobre esse assunto. Eu recebi um convite para trabalhar numa rádio no Rio, de nível nacional, e recebi um convite para trabalhar numa TV aberta. Mas me despertou, na verdade, a decepção e a indignação, um sonho de criança. Muito antigo, quando eu dizia para minha mãe que eu tinha o sonho que eu seria prefeito de Friburgo um dia. A gente abandona os nossos sonhos de criança, é verdade. Algumas crianças sonham em ser bombeiros, professor, cantor, apresentador de TV, assim por diante. Meu sonho era ser prefeito. Mas ao longo do caminho, a gente vai deixando sonhos de criança de lado, mas aquele momento me trouxe de volta aquela criança e eu tomei a decisão de, na carreira jornalística, tirar toda a força e o impulso que eu estava trilhando para entrar na vida pública. E como eu não tenho berço de ouro, como não tenho família política, eu tinha a obrigação de subir degrau por degrau e estou subindo. Vereador, deputado estadual, e pela primeira vez quero ter a chance de ter a caneta na mão para tomar a decisão e fazer parte do Executivo Municipal. Vamos lá. Eu não preciso falar dos problemas que o friburguense enfrenta em relação à nossa administração pública municipal. Eu ficaria aqui falando de um monte de problemas. Então, a pergunta que eu lhe faço, que é uma pergunta que todo telespectador me pede para fazer a vocês, é o que você, caso eleito, pretende fazer para fazer de diferente do que nós temos hoje, que hoje não é bom. Modesto, vou tentar dividir aqui em algumas partes, e quando as pessoas perguntam à maioria dos candidatos, eles vão dizer que a prioridade deles é a saúde. Um ou outro pode dizer que vai combater a corrupção. Eu não tolero corrupção, mas também não faço sensacionalismo com essa tragédia que é roubar do povo aquilo que é do povo. A minha prioridade
é aumentar a capacidade de investimento do município. Sem dinheiro não se faz nada. E não é preciso inventar a roda para fazer com que o município de Nova Friburgo seja diferente. Você em casa, eu acredito que o Modesto deve ter a sensação de que a cidade parou no tempo, quando ela, na verdade, pode ter até andado para trás. Aumentar a capacidade de investimento do município sem elevar o valor dos impostos. Não é uma fórmula simples, nem mágica, mas é possível. Por isso, meu esforço é fazer com que o município possa elevar a sua capacidade de investimento através da nossa empresa pública de desenvolvimento econômico sustentável, que será também o berço do escritório de projetos, muito profissional, para que a gente também saia da caixinha de buscar só recurso do governo do estado e do governo federal. É preciso ter uma visão para além. Eu sempre cito, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, que notadamente tem vários projetos Brasil afora na área de educação. Quantos projetos desse instituto há em Nova Friburgo? Posso citar a Fundação Lema, que tem sido reconhecida por projetos Brasil afora. Quantos projetos da Fundação Lema existem em Nova Friburgo? E posso aqui citar uma infinidade de ONGs, de institutos, de fundos de investimentos nacionais e internacionais e que Nova Friburgo não capta esses recursos justamente para que a gente possa fazer com que o município tenha um desenvolvimento sustentável e que gere mais qualidade de vida para a população e também mais receita. Eu estou convicto de que a gente consegue elevar o orçamento do município de Nova Friburgo e, claro, fazendo o dever de casa. Agora, aqueles que dizem que basta fazer as economias, que eu particularmente chamo de compressíveis. Alguns vão falar em economias, eu não sei onde vão economizar. Na saúde, que não vai bem, na educação, onde falta vaga nas creches e até em escolas, não tem como cortar em alguns setores. Os cortes são em lugares compressíveis, principalmente na questão do servidor da prefeitura, do funcionamento da máquina pública, mas além da economia compressível, além do combate à corrupção, com a integridade dentro da prefeitura e da transparência, isso não vai ser o suficiente para aumentar a capacidade de investimento. Por isso, essa é a nossa proposta para que aí sim a gente paulatinamente passe por um estágio onde prioritariamente a gente tem que entender Nova Friburgo pós-Covid. E qual é o cenário pós-pandemia do município? O cenário pós-pandemia de Nova Friburgo é provavelmente os equipamentos de saúde com mais pessoas vindo, porque sairão dos planos de saúde, com uma evasão escolar que precisa ser combatida para não gerar problemas de segurança pública no futuro e até déficits de desenvolvimento econômico por falta de qualificação profissional, onde há uma preocupação enorme com a alfabetização das nossas crianças. Então, no cenário pós-Covid, além disso, tem a vacinação. E é preciso que garantamos que a população de Nova Friburgo seja uma das primeiras a ser vacinada contra o coronavírus para que a vida comece a voltar ao normal. Então, nesse sentido, Modesto, nós temos o campo da saúde, onde muito se fala no Hospital Raul Sertan, mas pouco se diz que deve-se trabalhar para que as pessoas não adoeçam. Enquanto nós continuarmos na lógica de que só vamos cuidar das pessoas quando elas estiverem doentes, a gente não vai resolver o problema da saúde. Óbvio que de cara, uma das primeiras atitudes do nosso governo é modificar a emergência do Hospital Raul Sertan. Eu quero que a emergência do Hospital Raul Sertan tenha uma triagem mais qualificada e moderna, onde o paciente possa ter um atendimento num curto espaço de tempo, com dignidade, com acolhimento, como acontece nos melhores hospitais particulares. E isso é simples de resolver, basta ter organização. Se você coloca 2 cabines de enfermeiras, já fazendo a triagem com medição de pressão, de temperatura, se a gente avança na questão da informatização, cadastrando os dados desse paciente ou recuperando o histórico desse paciente,
você vai poder classificá-lo como um paciente de baixo risco, de médio risco, de alto risco, e isso faz parte de um acolhimento a esse paciente para que ele e a sua família possa ficar tranquila. Então, de cara, a gente tem que fazer isso na emergência do Raul Sertã. Precisamos trabalhar a questão das cirurgias eletivas. Modesto, só quem tem um problema e necessita de uma cirurgia de vesícula, mioma, catarata, que tem um parente ou amigo, sabe que cada dia é uma eternidade. A gente vai ter uma fila imensa que não nasceu com a pandemia, que já existia, mas que se tornou ainda mais volumosa por conta da pandemia. Então, nós vamos precisar de uma estratégia muito clara e planejada para poder fazer com que essa fila diminua e, quiçá, que a gente consiga diminuí-la pelo menos aí nos próximos 18 meses. Passando para a educação, Modesto, o retrato da nossa educação em Nova Friburgo é muito feio. Basta citar 2 escolas super tradicionais que estão fechadas por conta de problemas de defesa civil. A Maximilian Falck, em Muri, o Odete Pena Muniz, na Vila Nova, onde hoje os seus alunos estão tendo que estudar em espaços emprestados e que não são a casa desses alunos. Esse tipo de problema acontece porque Nova Friburgo não teve um programa de pequenos reparos de recuperação das nossas escolas e creches. São 121 unidades escolares, das quais eu garanto, Modesto, 70% no mínimo estão em condições de que precisam de reparos emergenciais. Ter um programa que possa fazer emergencialmente esses reparos é fundamental para que, quando a volta às aulas ocorrer, essas crianças possam estar num ambiente seguro e que a gente não precise estar fechando escola por problemas estruturais. Acredito também na educação como projeto de vida. E ao longo do tempo a gente tem que trabalhar para que a escola não seja apenas um local onde se aprende português e matemática, mas que possa trabalhar os talentos das nossas crianças de modo que o município possa ajudá-los a prosperar. Modesto, eu poderia ficar aqui bastante tempo, mas eu citei esses exemplos, mas quero dizer ao cidadão que serei um prefeito presente. Uma das nossas propostas é usar o centro de turismo em frente à Catedral, na Praça Demerval Barbosa Moreira, que funcionou muito bem para o turismo por um tempo. Mas hoje o centro de turismo tem que estar na Praça do Suspiro, não na Praça Demerval Barbosa Moreira. Ali será a nossa Casa da Transparência, onde teremos um painel de gestão. Nosso objetivo é fazer de Nova Friburgo a cidade mais transparente do estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, do Brasil, onde todos os dados da prefeitura, um governo de dados abertos, onde em tempo real a população vai poder acompanhar aquilo que entra de recurso e aquilo que sai de recurso e para onde sai. E no mínimo uma vez por semana, eu, prefeito, estarei lá para receber a população, para quem quiser chegar, para trazer o tema que quiser trazer. E é claro, uma prefeitura de portas abertas e um prefeito que vai ao encontro das comunidades para também viver na pele aquilo que a população vive e possa oferecer ao cidadão um serviço público mais eficiente e de mais qualidade. Eu acredito muito, Modesto, em planejamento, em meta, em estratégia para atingimento de meta, em índice de produtividade. Eu acredito que com ferramentas tecnológicas, mas é sempre bom dizer, não basta ter a ferramenta tecnológica, se por trás dela não tem gente. Quando eu falo Nova Friburgo na palma da mão, onde o cidadão vai poder tirar a foto de um buraco, tem que ter a ouvidoria para dar resposta ao cidadão e tem que ter a equipe e os insumos para realizar aquela operação tapa-buraco. Então, por trás de tecnologia que considero facilitadora, tem que ter gente para poder realizar os serviços que têm que ser realizados. E muitas outras pautas, Modesto, que eu espero que as pessoas estejam acompanhando. Eu posso falar, por exemplo, e não tem como sair do programa aqui sem dizer isso, a questão do tratamento do câncer. Não dá para a gente ficar mais esperando o Estado. Eu tenho a tranquilidade de dizer que ninguém lutou mais para que o Hospital do Câncer pudesse vir para Nova Friburgo. Estive em todo esse processo e, infelizmente,
quando deixei o mandato de deputado estadual, nada mais avançou com relação a essa questão. Quem tem câncer tem pressa, quem conhece alguém que tem câncer sabe de como é, e a minha proposta é repetir o governo dos anos 90 em Friburgo, que levou as cirurgias cardíacas para um hospital particular, através de um convênio do SUS, referendado pelo Ministério da Saúde e articulado pelo prefeito à época. Eu quero fazer a mesma coisa com o tratamento do câncer, Modesto. Aqui em Nova Friburgo já temos uma unidade particular, e até duas, que realizam quimioterapia, infusão, cirurgia. A gente só não tem em Nova Friburgo radioterapia. Hoje o friburguense que vai buscar tratamento fora do domicílio, se ele não vai para o Rio, ele cai em Teresópolis. E sabe para onde ele vai em Teresópolis, Modesto? Para um hospital particular. Em Petrópolis, ele vai para um hospital particular. É inadmissível que Nova Friburgo fique atrás de Teresópolis, não só nesse, mas também em outros sentidos. Eu quero trabalhar nisso já na transição de governo, quando a gente vai ter a agenda de prioridade dos 100 primeiros dias de governo. E a população pode ter certeza que nós queremos fazer um trabalho acelerado, porque Friburgo pede pressa, Friburgo pede um governo que possa corrigir os anos que se passaram e que pouco ou quase nada foi feito. Como disse no início, a cidade andou para trás. Você ainda tem mais de 10 minutos para falar em outros temas de seu interesse, por exemplo, mobilidade urbana, transporte, turismo, agricultura, o que você achar conveniente. Muito bom, Modesto. Eu fico feliz e bom que você citou mobilidade urbana, porque a gente tem a possibilidade também de falar desse tema que tem deixado a população de Nova Friburgo muito aflita. Eu vou acabar com a Esmomo. A Esmomo é hoje uma indústria de multa, não só para o friburguense como para o turista. A Esmomo não tem organizado o trânsito da maneira devida. Me parece muitas vezes aquelas decisões de supetão que o sujeito muda a mão da via para cá ou para lá, joga uma ciclovia na Euterpe friburguense, alguns acidentes já foram ocasionados por conta disso, fecha uma ponte de poucas pontes que o município tem para que o trânsito possa fluir, tudo isso sem planejamento, sem profissionalismo. E como que a gente pretende corrigir isso e alterar essa característica, profissionalizando o nosso trânsito? Por isso defendo a criação de uma companhia de engenharia de trânsito, como funciona em municípios como Rio de Janeiro e Niterói, onde, além do monitoramento, a engenharia de trânsito e de tráfego, que pensa a cidade a curto, médio e longo prazo, usa a inteligência e as tecnologias para poder fazer o trânsito fluir e, casar dessa companhia de engenharia de trânsito, o plano de mobilidade urbana. Quando eu fui vereador, nós conseguimos uma verba de R$ 1 milhão para a confecção do plano de mobilidade urbana. Eu nem preciso perguntar a você que está me vendo e ouvindo em casa se esse plano de mobilidade urbana aconteceu ou não. Esse plano de mobilidade urbana nunca foi feito. E o mais difícil, que era o recurso, estava lá para fazer. Uma das primeiras atitudes do nosso governo será fazer o plano de mobilidade urbana, e o que vai nos orientar e o que vai orientar a Companhia de Engenharia de Trânsito é exatamente o estudo do plano de mobilidade urbana, inclusive para economizar recursos. Porque muitas das vezes se defende a ideia de que tem que fazer uma obra menor, média ou grande, quando não necessariamente a obra é necessária, quando você tem um estudo que mostra, olha, é muito mais econômico fazer isso do que aquilo. Eu quero me orientar tecnicamente para tomar as decisões que têm que ser tomadas no trânsito. E é o mesmo plano de mobilidade urbana que vai referendar ou não a nossa ideia para a questão do transporte público, que é o que eu chamo de sistema inteligente de mobilidade. No SIM, nós aumentamos a circulação dos ônibus nos bairros, que, dependendo da localidade, podem ser até feitos por micro-ônibus, não necessariamente por ônibus, que vão até subestações e que dessas subestações você tem as linhas alimentadoras com ônibus maiores e, quiçá, no eixo Olaria-Conselheiro, com pequenas intervenções até com ônibus biarticulado. Então, a nossa intenção é revolucionar o transporte público,
porque o transporte público ele é essencial para que a qualidade de vida da população possa aumentar e, quem sabe, um dia, até a pessoa que pode ter um carro decida deixar o carro para optar por andar de ônibus, por andar no transporte público. E é claro, é preciso criar aplicativo para táxi, fazer com que essa relação possa ser melhor também com as pessoas que precisam desse tipo de transporte, entre outras medidas que precisam ser tomadas. O SIM, o Sistema Inteligente de Mobilidade, é muito mais do que ônibus. É toda a questão do transporte público e até o uso das tecnologias para que a gente possa ter realmente um trânsito com muito mais fluidez e que a gente perca cada vez menos tempo em congestionamentos ou dentro de um ônibus ou dentro de um táxi. Modesto, quero aproveitar também aqui a oportunidade para dizer à população de Nova Friburgo que nossa cidade ela é muito especial. A nossa cidade sempre teve um espírito empreendedor, o nosso povo é muito trabalhador, o povo friburguense é de uma garra e de uma determinação que não se encontra em qualquer lugar. E foi através desses talentos que nós conseguimos colocar Nova Friburgo como uma cidade reconhecida lá há tempos atrás nacionalmente. Uma cidade reconhecida por essas capacidades e que hoje é uma cidade com autoestima baixa. Agora você imagina, Modesto, se todas essas qualidades a população friburguense faz o que faz, se a gente tiver um governo de verdade, se a gente tiver um prefeito que incentive, um prefeito que articule o nosso desenvolvimento econômico. E eu quero ser esse prefeito, assim como eu também digo que o próximo prefeito tem que ter a humildade de unir a cidade, unir inclusive outras cabeças pensantes que nem sempre estão no mesmo partido político, para que a gente possa realmente dar a virada que a cidade precisa. Eu costumo dizer que se eu tiver a visão de planejamento de urbanismo que tinha Heródoto, se eu tiver a vontade de estar próximo do povo e o carinho que tinha com os morros da cidade que Paulo teve, se eu tiver o espírito de inclusão social que a Saudade teve, como por exemplo na expansão de creches, eu tenho certeza que eu serei um grande prefeito. E serei um prefeito ainda melhor se eu conseguir captar os erros que Heródoto, Paulo e Saudade cometeram e não repeti-los. Então, Modesto, eu estou animado, estou motivado, estou determinado e estou com muita fé de que, com a força da população friburguense, com os nossos potenciais, a gente vai transformar essa cidade e eu vou conseguir realizar o sonho que se enganam aqueles que acham que é ser prefeito. Meu sonho é ser o melhor prefeito da história de Nova Friburgo. Pois você ainda tem mais que uns 3 minutos para falar sobre qualquer tema. Você tem algum tema que você acha que Sei que você eu sei que gostaria sabe. de falar, Modesto? Eu fico assim, porque realmente os temas são muito extensos e as coisas Que tal você acabam... falar um pouco sobre o turismo em Friburgo? Turismo. Modesto, eu quero primeiro passar uma visão do que o turismo ele também precisa de uma profissionalização. Eu quero apoiar muitos guias turísticos que são fundamentais na questão do acolhimento ao turista em Nova Friburgo. Criar um setor específico para os guias turísticos para que a gente possa exatamente fazer um trabalho tanto para o turismo de receptivo como para o turismo que envia os nossos friburguenses para o turismo. Mas, para além disso, eu passo pela ideia de complexos turísticos. O turista gosta muito de passar o dia inteiro no mesmo lugar. O primeiro complexo turístico que a gente vai criar e organizar é o complexo turístico do Suspiro. E no Suspiro, a gente quer dar uma destinação melhor para aquele terreno que foi adquirido pelo atual governo. A gente quer fazer com que a Praça das Colônias possa funcionar de verdade, que o Teatro Municipal e o Anfiteatro possam ter vida de verdade, junto com a iniciativa privada, pensar em novos equipamentos que possam se somar ao teleférico, conversar com o mercado municipal para que seja um centro também de gastronomia e repaginar parte da Vila Amélia.
e, além disso, ter ali o centro de turismo do município. Depois do complexo turístico do Suspiro, que será o grande indutor do turismo para outros locais, é pensar o Espaço das Flores, Lumiares São Pedro da Serra, é revitalizar Furnas do Catete com a possível recuperação do Véu das Noivas, da Pedra do Cão Sentado e, inclusive, desengavetar um projeto do Heródoto que previa, inclusive, a possibilidade de acesso viário à Pedra do Cão Sentado. São medidas que a gente prefere, inclusive, quando se fala de complexos turísticos, mais surpreender do que prometer. Mas é um pouquinho do que a gente já tem estudado, do que a gente tem repaginado para que nós possamos fazer com que Nova Friburgo, de fato, seja mais do que um município que tem vocação turística, de fato, um município turístico. Lembrando sempre da máxima, município bom para o turista tem que ser primeiro bom para quem mora nele. Bem, agora você tem aí uns 4 minutos para dizer ao telespectador por que votar 12 em 15 de novembro. Olha, eu sei que você que está me assistindo em casa também está decepcionado com a política, você também não tem essa fé naquilo que os homens públicos fizeram nos últimos tempos. Eu sei que muitos de vocês sequer querem sair de casa para votar justamente pela indignação. Mas eu quero fazer uma reflexão com você. Vamos transformar essa indignação em ação. A mesma indignação que me fez querer entrar para a política, subir degrau por degrau, ter me preparado, ter valorizado todo o esforço do trabalho, dos estudos, para estar apresentando um projeto de cidade. A equação ela é muito simples. Se a gente continuar com os mesmos números, ou seja, com as mesmas pessoas, o resultado vai ser o mesmo. Se a gente quiser um resultado diferente para essa equação, a gente tem que trocar os personagens e trocar a forma, inclusive, de fazer essa equação. Eu sei que muita gente, nesses momentos de incertezas, de mágoas profundas, a gente busca justiceiros. São nesses momentos que aparecem também os paladinos, os donos da verdade ou os moralistas. Nova Friburgo não precisa de vingança. Ódio nunca mais. O que Nova Friburgo precisa é de um verdadeiro projeto de cidade, que seja factível, que seja possível de ser realizado. Olha, eu não estou inventando a roda. Eu estou pegando experiências que deram certo em outros municípios. Tudo que a gente tem apresentado nessa campanha tem sido com base em estudos, em números. Eu, como jornalista, sempre tive resguardada a minha credibilidade. Não admito, como político, perder a credibilidade que conquistei ao longo de muitos anos. O que eu digo, a minha palavra, você pode ter certeza, eu vou cumprir. E vou sempre estar junto com você, olhando o olho no olho e dizendo que se está difícil para você, vai estar difícil para nós dois e a gente vai vencer esse desafio juntos. Porque o mais difícil a gente tem, que é uma cidade repleta de potenciais, com uma história inigualável e com um povo que é muito talentoso. Pode ter certeza, Nova Friburgo vai dar certo. Bem, você agora tem quase 2 minutos para dar seu boa noite, se despedir. Modesto, quero agradecer demais a possibilidade de estar conversando com a população de Friburgo. É uma pena que a gente não tenha debates mais aprofundados. É uma pena, né, que a gente tenha esse grande número de candidatos, até o que impossibilita esse debate. Sei que o eleitor pode estar bastante confuso com essa quantidade grande de pessoas que estão aí. Eu, mais do que ninguém, respeito o sonho de todo mundo, né? Acredito que qualquer pessoa que tenha mais de 21 anos, filiada a um partido político, tem o direito de ser candidato a prefeito, mas eu quero que você possa fazer aí um estudo aprofundado e uma separação de histórias de vida, de exemplos. Posicionamento tem que ser comparado, honestidade não é qualidade nenhuma, honestidade é uma obrigação.
Então, que você possa fazer essa reflexão e que a gente não permita que o eleitor indeciso ou aquela pessoa que sequer vai votar decida o nosso futuro. Vamos decidir o futuro da nossa cidade juntos, vamos acreditar, porque Nova Friburgo tem tudo para dar certo e a gente não pode esperar nada menos do que uma cidade forte, pujante e que ofereça ao cidadão qualidade de vida e um serviço público acelerado e eficiente. Bem, Anderson, eu quero te agradecer por estar presente mais uma vez. Você sempre, que o Pensando lhe convidou, você sempre esteve presente. E diga quem é que está te acompanhando só. É o João Vitor, que está aqui junto com a gente, a nossa equipe aí que tem trabalhado bastante. Eu quero, inclusive, agradecer a toda a nossa militância. A gente tem trabalhado com muitos voluntários, muitas pessoas que compartilham do mesmo sonho que a gente. Um sonho que não é só sonho, porque sonhos sem ação são apenas sonhos. São sonhos com ação, são sonhos com estudo, são sonhos com muita vontade de poder realizar. Viu, Modesto? E quero dizer que sempre que o Pensando me convidar, estarei aqui como prefeito eleito, quero também estar aqui podendo prestar contas à população e sempre dando esse retorno, porque você sempre foi muito importante aqui na história política de Nova Friburgo e eu valorizo demais esse espaço e essa oportunidade. Bem, agradecendo ao João Vitor pela presença, mais uma vez ao Anderson. O meu cordial boa noite. Se Deus quiser, na próxima semana continuaremos com essa série entrevista com os candidatos a prefeito. Até a próxima sexta. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.